Muito bem, amada igreja, vamos abrir então as nossas Bíblias naquele livro que fica no meio da Bíblia. Como é que é o nome desse livro mesmo? Salmos. Vocês estão tímidos, como é? Salmos. Aliás, uma das piadas de internet mais engraçadas que eu já vi na vida foi quando alguém fez um bolo em formato de Bíblia aberta assim, e alguém disse assim: eu não como porque tem salmonela. Olha que piada sem vergonha, tem salmonela. Capítulo 1, Salmos, capítulo 1, um salmo interessante. Nós vamos avaliar esse salmo essa noite, ainda que de maneira breve. É um salmo que de vez em quando eu volto nele. Eu volto porque ele precisa estar na massa do sangue da gente, no meu coração, no teu coração, para ser praticado. Algumas coisas na nossa vida precisam ser sempre praticadas. A primeira delas, a leitura bíblica. E quando eu falo leitura bíblica, eu quero dizer Provérbios, o livro da sabedoria, é o livro de longe, o livro que eu mais li na minha vida. E outros 4 livros importantíssimos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, eles são fundamentais para a vida da gente. E depois de ler os evangelhos, se você não entrar no livro de Atos, você não sabe o que você está perdendo. Para mim, esses são os imperdíveis da Bíblia. É Provérbios, para a gente aprender sobre a sabedoria e descobrir que a gente não é tão sábio assim como a gente acha, não. A gente vai ver ali o livro de Provérbios, o tolo faz isso, o tolo faz aquilo, o tolo... você olha assim, o tolo faz, o tolo... Ih, rapaz, mas tá ruim para mim. Então, vai ler Provérbios. Mas, Salmos é um livro também soberbo, maravilhoso, porque ele nos dá lições de vida preciosíssimas. O livro dos Salmos é um livro que nos revela a Deus por intermédio de nós. Você sabia disso? É um livro que nos revela a Deus por nosso intermédio, pelo intermédio do homem, o homem como lente nos apresentando Deus. Porque ele descortina o coração do salmista, o sentimento do salmista. Ora, o salmista está feliz da vida, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto, sabei que o Senhor é bom, e por aí vai. Mas também tem hora que o salmista está querendo matar alguém, persegui os meus inimigos e os alcancei, não parei antes de os haver destruído. Está lá nos Salmos também. E talvez o mais brabo de todos seja o Salmo 137. O Salmo 137 ele é um dos salmos imprecatórios, ele é curtinho, pequenininho, mas ele termina com um versículo falando sobre a Babilônia. E o Salmo 137, versículo 9, ele diz assim: bem-aventurado o que pegar nos teus filhos e der com eles nas pedras. Pois é, revela o que está no coração do homem. Salmos revela muito sobre o homem, também revela sobre Deus. E hoje, nós vamos aprender com o salmista sobre a bem-aventurança, mas fica tranquilo que não é o bem-aventurado que vai dar com os outros na pedra, não. Mas é a felicidade, a bem-aventurança que vem de alguém que anda com Deus. Tamara, eu estou usando aqui a Revista Corrigida. Hoje eu resolvi voltar para a Bíblia mais tradicional. Salmos 1, versículo 1 em diante. Vamos ler o salmo todo, são 6 versículos. Vamos juntos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, a tua palavra foi lida, ela é eterna, ela está firmada nos céus, ela não precisa de mim. Por isso, Senhor, seja o nosso guia nessa noite. Perdoa o meu pecado, usa-me nessa noite para falar da tua magnânima, magnífica e poderosa palavra. Abençoa os meus irmãos, abre os nossos ouvidos e corações para nos rendermos a essa palavra, porque ela vem de ti e porque ela está firmada no céu e porque ela é eterna e porque ela tem poder para nos limpar, em nome do Senhor Jesus, amém. Pois é, meus irmãos, tudo na vida tem um preço, já ouviu falar disso? Tudo na vida, tudo. Nós na vida pagamos para nascer, porque se você vai fazer um parto, tem um custo da equipe médica, e se o parto envolver cesariana, o custo sobe, porque você tem que pagar o anestesista, não é isso? Tem que pagar plano de saúde, hospital, etc, etc. Então, a gente já nasce pagando para nascer. A gente passa a vida pagando. Aliás, o pessoal já diz o seguinte, que existem duas coisas na vida que são, que a gente não pode correr delas. São inexcusáveis. A morte e os impostos. Ou seja, a gente paga para viver. E quando a gente morre, paga também, e não é barato não. Tem que pagar um monte de coisa para poder ter o seu lugarzinho lá no cemitério. Portanto, tudo na vida tem um custo. Os custos estão aí. Algumas coisas podem custar nosso tempo, algumas coisas podem custar nossa saúde, algumas coisas podem custar a nossa paciência, podem custar relacionamentos. Mas há muitas coisas na vida que têm custo e que a gente dá valor. E custo e valor são coisas diferentes. Tem certas coisas às quais a gente dá valor e aceita pagar um custo pelo que elas não oferecem. Eu acredito que todo mundo aqui tenha os seus prazeres de eleição. Todo mundo gosta de experimentar prazer. O prazer de comer aquele churrasco delicioso. Prazer de chupar uma bala de soft, daquela molinha de doce de leite. Meu Deus do céu, eu cheguei a babar aqui agora. O sabor de comer um chocolate, aquele chocolate. Para quem gosta de doce de leite misturado, então é doce de leite com fruta, é doce de leite com goiabada, é doce de leite com goiabada cascão. Ih, rapaz, já sentiu que eu gosto de doce de leite, né? Então, você tem prazeres na vida, tem o prazer de comer, tem o prazer de dormir. Quem gosta de beber até cansar. São os prazeres, eles estão aí no mundo. Mas há prazeres pelos quais a gente paga o valor, paga o custo, e que na verdade eles não têm valor, eles têm custo, mas eles não têm valor. Por exemplo, o cigarro é um prazer para quem fuma. Aliás, tinha um cigarro desse aí, no tempo que podia fazer propaganda de cigarro, que dizia lá, o nome falava assim, um raro prazer. Lembra disso? Tu lembrou até o nome do cigarro que eu sei. Dizia lá, aí ó, já entregou. Tu não fumava não, né? Ah, bom, vê lá, irmão. Tô de ó. Um raro prazer. Era assim. Tinha outro que dizia assim, olha, você pode pensar dessa forma, eu penso daquela forma, mas olha, alguma coisa a gente tem em comum. E era o cigarro a coisa em comum. O fumante, ele tem prazer naquele negócio. E é um prazer que vicia, porque você não consegue se desvencilhar daquilo. A comida
A bebida, o álcool, as drogas, tudo isso tem custo. E quem faz uso, gasta dinheiro. Gasta dinheiro. Compra aquele cigarro mais caro. Não vai comprar o do Paraguai que vende ali no varejão, no camelô, não. Vai comprar aquela carteira cara, que você vai pagar caro, porque está lá a tabela dizendo que é caro, porque o imposto em cima daquilo ali é caro, e ainda tem que olhar aquelas fotos miseráveis que vêm atrás da carteira de cigarro, falando de tudo, mostrando o pulmão todo preto, mostrando a pessoa toda arrebentada em cima de uma cama. Tem uma até que faz assim, dizendo que causa impotência, mas o cara compra aquilo ali, apesar de ser caro, apesar do custo ser caro. Por quê? Porque ele gosta, ele valoriza as coisas. Nós estamos disponíveis e dispostos a pagar pelas coisas que nos dão prazer. Eu estava assistindo um vídeo um dia desse de uma pessoa que falou uma coisa interessantíssima. Falou: olha, a classe média erra muito, deixa de guardar dinheiro, deixa de fazer provisão para o futuro, com essa história de fazer, como é que eu vou dizer, de ter pequenos prazeres. Uma coisa é você, uma vez na semana, pedir um iFood. Não, eu vou pedir um iFood porque eu trabalho muito, eu mereço um dia na semana. Vou uma vez na semana no McDonald's ou num restaurante melhor e tal. Tudo bem. O problema é que as pessoas querem ter esse prazer todo dia. E todo dia é restaurante, e todo dia é iFood, e todo dia é isso, é aquilo. Eu mereço porque eu trabalho muito. E nessa de eu mereço, toma um refrigerante. Eu mereço, come além do que deve. Estou estressado, preciso de um chocolate. E o peso vai crescendo, vai cobrando um custo na sua vida. Quantos estão entendendo? As coisas têm preço e têm custo. Aqui nós estamos falando de alguém que dá valor a uma outra coisa. Estamos falando de alguém, o nosso foco nessa noite vai ser sobre o preço e o custo de andar com Deus, que está no versículo 2. O versículo 2 é o ponto central daquilo que nós vamos analisar nessa noite. E ele vai nos dizer que essa pessoa, esse homem, essa mulher bem-aventurado, esse homem feliz, essa mulher feliz, ele tem prazer também. E ele valoriza o seu prazer. E qual é a fonte do prazer dele? A fonte do prazer dessa pessoa é a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E porque ele tem esse prazer, ele medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele não medita só durante a noite, depois de um dia de trabalho que ele já está estressado. Não, durante o dia ele está meditando. Durante o dia a palavra de Deus, ela está sendo ruminada por ele. O seu coração está pensando nas coisas concernentes à palavra de Deus. E o que sabemos então sobre a palavra de Deus? Ela é espada de 2 gumes, afiada. Faz separação entre juntas e medulas e entre alma e espírito. Ela consegue apontar para fora de nós, e nós vemos claramente os erros no mundo, os erros nos outros, mas ela também não perdoa não, ela aponta para dentro. E ela diz: olha, isso aqui está errado, precisa ser mudado, é preciso tomar um rumo diferente do que está sendo tomado, porque senão as coisas não vão sair de acordo. Mas veja, geralmente nós começaríamos pelo versículo 1. Mas se começarmos pelo versículo 2, nós vamos entender o porquê do versículo 1. Ele tem o seu prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por isso ele é bem-aventurado. E por isso, já que ele é guardado e protegido na sua mente, no seu coração e na sua alma, pela palavra de Deus que vive entrando e fazendo a obra dentro dele, por isso ele é bem-aventurado, e é por isso que ele não segue o conselho dos ímpios. Meus irmãos, o mundo jaz em quem?
O mundo jaz no maligno. Um mundo que jaz no maligno está cheio de gente ímpia. E o que não falta na minha vida, não faltou, nunca faltou na minha vida, principalmente na juventude. Que agora, depois de uma certa idade, a gente já está de cabeça feita, vamos falar a verdade. Mas na juventude a gente está mais propenso a ouvir todo tipo de proposta. Você jovem vai ter proposta para fumar um cigarro aí, quer? Não quero não, obrigado. Bora ali tomar uma. E aí entra ali um vício do alcoolismo. Bora ali fumar um baseado. O que tem? Ninguém está vendo, está só a gente aqui. Olha, tá a galera aqui, o pessoal está aqui com uma droga A, B ou C. Vamos lá para certos lugares aí, certas casas, se é que os irmãos me entendem, e a galera vai, essa turma vai. Por quê? Porque ouve o conselho dos ímpios. Ouve o conselho dos ímpios. Mas esse rapaz não. O varão bem-aventurado, ele não anda conforme o conselho dos ímpios. Ele anda no caminho reto, conforme a palavra que está no seu coração. O evangelista Moody, ele deu uma Bíblia a alguém, não me lembro quem agora, mas ele colocou lá na dedicatória o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Isso é um fato da vida, é um fato da vida. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o prazer pelo pecado, o amor pelo pecado, ou a tentação pelo pecado vai nos afastar da Bíblia. E qual é o sintoma disso? Começaremos a andar no caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios passa a ser cada vez mais desejável. Pastor, isso aí é difícil, mas acredito que isso aí só pega quem tem cabeça fraca, né? Não vai atrás disso não, tá? Não vai atrás disso não, porque todos nós nascemos pecadores. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nascemos pecadores. Existem 3 tipos de morte. Nós já nascemos em um tipo de morte, a morte espiritual. Ninguém nasce espiritualmente vivo, porque o pecado já vem de fábrica. A morte espiritual. Quando recebemos o Salvador Jesus Cristo, então a morte espiritual se vai e entra a vida espiritual. Mas se o sujeito não recebe a vida, ele nasce na vida espiritual, na morte espiritual, e ele passa pela morte física sem passar pelo novo nascimento, ele vai partir, então, já falamos de 2, temos a morte espiritual, a morte física, e se essas 2 se encontram, se um homem morto espiritualmente morre fisicamente, consolida-se a terceira morte, que é a morte eterna. E a morte eterna é o inferno de chamas. Assim diz a Bíblia, não digo eu. O caminho dos ímpios é um caminho que leva à morte espiritual, à morte física, à morte eterna. Só tem um caminho para escapar dela: amar a palavra de Deus, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas como eu dizia, nós recebemos, volta e meia, muitas propostas para o caminho dos ímpios. E como eu sempre digo aqui, o caminho reto é o caminho do homem e da mulher que anda com o Senhor. Mas como toda rua, aqui mesmo nós estamos numa avenida que tem várias ruas que cruzam. O caminho reto do justo, ele vai ser cruzado diversas vezes, às vezes diversas vezes por dia, com o caminho do ímpio.
E o que acontece na interseção, no cruzamento do caminho reto com o caminho do ímpio? Você vai ter que passar pelo caminho do ímpio, mas o negócio é passar e não parar, porque é o que está escrito aqui a seguir, ó. Nem se detém no caminho dos pecadores. Por que o homem de Deus, a mulher de Deus não para no caminho dos pecadores? Porque tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra protege, a palavra nos guarda, a palavra nos blinda. Perdão, deixa eu só voltar um ponto aqui anterior. Estava falando que não pense que é qualquer um, que ninguém, só quem tem cabeça fraca que entra nisso, não. Você vai encontrar na Bíblia 2 salmos. É só trocar o número, o Salmo 3,7 e o Salmo 7,3. O Salmo 37 é um salmo de Davi, em que ele vai falar exatamente que ele estava irritado, perturbado, porque ele, sendo um servo de Deus, via o ímpio prosperar e ele se dá mal. Mas ele depois conclui que Deus é que guarda. E ele começou a entender que o caminho do ímpio levava à ruína. O Salmo 73 não é de Davi, é de Asaf. E Asaf faz as mesmas reclamações e chega ao mesmo entendimento. Asaf, no Salmo 73, ele ainda tem um ponto de virada. Ele vai dizer que olhava irritado, porque que ele guardava a vida dele conforme a palavra de Deus, enquanto o ímpio prosperava e crescia. Ele diz assim: até que ele entrou na casa de Deus e viu o fim deles. Ele viu, no cruzamento do caminho reto com o caminho do ímpio, ele olhou lá para dentro para o caminho do ímpio, e ele conseguiu enxergar que o caminho do ímpio, que parecia lindo de se trilhar, era um beco sem saída. Por isso, a vida preciosa de um homem e de uma mulher de Deus deve até passar pelo caminho do ímpio, mas apenas para dar testemunho, para mostrar que o caminho que você está andando é bom. Se Davi caiu na tentação de achar o caminho do ímpio bom, se Asaf caiu nessa tentação, você e eu também somos tentados a cair, a achar realmente aquele caminho ali que é legal, o meu caminho é muito difícil, aquele caminho. Vocês acham o quê? Que o caminho de Charlie Kirk, que foi assassinado essa semana, por que vocês acham que ele foi assassinado? Porque ele incomodava, porque havia santidade naquela vida, porque havia uma vida comprometida com os valores do reino de Deus, e os ímpios não se aguentaram. Muitos celebraram a morte desse rapaz, muitos celebraram, mostrando o quê? Que ele era aquilo de que eles falavam? Não, mostrando que o coração deles realmente é um coração que segue o caminho dos ímpios, o caminho de gente má, de gente que se faz passar de boa, mas que na verdade está cheio de veneno, cheio de peçonha. Não pare no caminho dos ímpios. Para você não parar no caminho dos ímpios, qual é o segredo? Ame a palavra de Deus, tenha o seu prazer, valorize a palavra de Deus. A irmã Irene falou na manhã de hoje que nós temos muitas tentações. Isso aqui é uma tentação louca, louca. Televisão é outra tentação. A televisão está lá o dia inteiro falando, lá na tua casa está falando, e você vai lá, vai vendo, vê, vale a pena ver de novo, vale a pena rever, vale a pena mesmo, vem ver de novo também, todos os outros, você entra lá e vai ver todas aquelas novelas do passado distante, e aí quando você vê, já está vendo do presente também, já está lembrando da Odete Reutemann, não sei mais o que. E isso aqui também, isso aqui é uma desgraça, meus irmãos. Pessoal aí que gosta do tal do Instagram, é um movimento, é esse aqui, ó. Rola para cima. Se você botar um contador de toque no teu celular, você vai ver que você deve ter rolado em meia hora umas 300 vezes esse troço aqui para cima. É ou não é? É um vício. É um vício. Aí você diz assim: não, vou botar a palavra de Deus, vou botar a Bíblia no meu celular. Você vai botar a Bíblia no seu celular até você abrir o Facebook,
até você abrir o Instagram. E aí, você abriu o Instagram, você se deteve no caminho dos ímpios. E aí você começa a dar aquela entradinha. Você foi lá para ler a Bíblia. Não, hoje eu vou ler o capítulo 1 de Salmo. Mas espera aí. Ih, aconteceu isso? Eu gosto dessa piada aqui, esse cara é bom. Esse aqui eu não gosto não, vou pular. Meu humorista favorito. Ué, gente, que meme engraçado, vou mandar para fulano, beltrano, ciclano. Isso acontece? E acontece um fenômeno curioso também com isso, porque o teu celular e o meu tem relógio. Aí você não vê o tempo passar. É verdade ou não é? E aí entra no YouTube, assiste um, assiste outro, assiste Reels, assiste vídeos curtos e vai embora. Daqui a pouco você olha para fora e caramba, anoiteceu. E aí tu vai me dizer que você tem prazer na palavra de Deus? Não, tem prazer na palavra de Deus. Quanto tempo deu para o Instagram? Quanto tempo deu para o YouTube? Quanto tempo deu para a palavra? O bem-aventurado que não anda no caminho dos pecadores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ele não faz isso porque ele está ligado, porque ele ama a palavra acima de todas as coisas. E por último, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que significa literalmente não se assenta na roda dos escarnecedores? Não se torna mais um. Ele deixou definitivamente o caminho do justo, já passou, entrou, fez a curva, já pegou lá na frente, já entrou numa viela, subiu, desceu, passou no túnel, já entrou na alça de acesso para o elevado que vai levar para o caminho que não tem volta. Entrou e aí ele se tornou mais um. Aí você vê aquele rapaz, aquela moça, aquela vida preciosa que foi criado no Evangelho e que começa a tomar esse rumo. Quantos por aí? Quantas histórias? Mas eu não quero falar desses, não. Eu quero falar sobre o ponto positivo. Qual o ponto de vista positivo? O que a palavra produz na gente? As promessas são, a partir do verso 3, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. O que aconteceu com Charlie Kirk? Charlie Kirk foi morto. Ele foi morto, é verdade. Mas a ONG que ele criou, como é que chamava? Turning Point, ela tinha agendados 1.100 encontros em universidades, até a morte do Charlie. Sabe quantos de 1.100, sabe para quantos encontros estão sendo solicitados agora? 18.000. A morte desse santo, a morte desse homem de Deus, a morte desse homem que espalhava a palavra de Deus, fez o interesse se multiplicar. E aquilo que era 1.100 passou a 18.000. Ele pode-se dizer, foi como árvore plantada junto a ribeiros de águas, deu o seu fruto, até na sua morte, ele deu fruto. E tem gente de todos os lados políticos, gente que você não espera, desde vocalista de banda de rock, passando pelos 4 grandes do hip hop americano, o Dr. Dre, o Eminem, o Snoop Dogg e um outro que eu não estou me lembrando agora, se juntaram para fazer uma homenagem. Artistas ao longo de todo o mundo estão fazendo homenagens a ele e estão revoltados porque foi silenciada a voz dele e aquilo que ele falava. Tudo porque um homem
teve a coragem e a disposição de fazer aquilo que Jesus fazia. Porque não se engane, era isso que Jesus fazia. Jesus era um rabi, um mestre, e ele fazia o que Jesus fazia. Jesus saía daqui, saía de Betânia, agora eu vou para Jericó. E lá em Jericó ele ia, ele falava, ele subiu lá no monte, falou lá, fez o seu sermão do monte, e ele falava às multidões, e ele incomodava. Charlie Kirk incomodava, da mesma forma como Jesus incomodava. Por que ele incomodava? Porque ele queria ser um incômodo para as pessoas? Não. Porque ele era alguma espécie de perturbador? Não. Por quê? Porque a palavra estava dentro dele e ele entendia que a sua missão era espalhar a palavra de Deus. Assim morreu Jesus de Nazaré, assim mataram os profetas, assim morreu Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E eu olho para a gente e eu penso, será que nós não estamos incomodando? Será que nós não deveríamos estar incomodando? Como o Charlie Kirk? A gente pode olhar e conhecer uma árvore pelos frutos. Está dito aqui, ó. Será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o fruto na estação própria. Ele deu fruto e continua, cujas folhas não caem. Não caíram as folhas. Não caíram. Pelo contrário, estão se multiplicando os frutos. E os ímpios? Não são assim, mas são como a moinha. A moinha é a palha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo. É disso que ele está falando aqui. Não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não sei se você pegou isso, mas isso que está sendo falado aqui no versículo 5 vai contradizer o versículo 1. No versículo 1 vai dizer o quê? Que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O justo não tem que se misturar com o ímpio, não tem que se misturar com o pecador. Por quê? Porque há uma congregação dos justos. E na congregação dos justos não tem lugar para o ímpio. Não é isso? Vamos reler o verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há uma linha demarcatória muito clara. Justos para cá, ímpios e pecadores para lá. O Senhor não faz acepção de pessoas para a salvação. Agora, não se engane. Uma vez tomada a sua decisão de ser ou não ser de Jesus, você já tomou um lado, e esse é o lado que vai valer para a eternidade. Aqueles que estão com o Senhor estarão na congregação dos justos, e não tem lugar para o ímpio, porque o ímpio escolheu ficar no caminho do ímpio, no caminho do pecador. Charlie Kirk nos mostrou muito claramente o lado que ele escolheu. E muitos hoje estão movidos e comovidos com essa morte. E essa morte está causando ondas de choque em mentes e corações por todo o mundo. E está permitindo que o Espírito Santo trabalhe de uma forma maravilhosa. As pessoas estão vendo os vídeos dele. E estão desejando compreender. E estão ouvindo a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Por fim, há uma promessa que eu e você devemos levar para a nossa vida, hoje. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Escolha viver o caminho dos justos. Escolha viver o caminho reto. Ah, pastor, mas eu já escolhi. A vida está difícil, é complicado, estou cansado. Aprenda a descansar. Não aprenda a desistir, não. Está cansado? Descansa. Descansa no Senhor e faz o bem.
anda conforme o caminho do Senhor, não conforme o caminho do ímpio. Como dizia o outro, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Porque tem gente que está louco para cair no pecado e diz, mas a carne é fraca. Ei, a carne é fraca é um aviso, não é uma desculpa. Tem gente que usa como desculpa, não, a carne é fraca, é isso aí e tal. Não, a carne é fraca. Se liga, exatamente porque a carne é fraca. Você acha o quê? José não sabia que a carne era fraca? Como ele sabia? Mas ele conseguiu fugir do laço lá daquela mulher e foi-se embora. E nós? Temos nos entregado completamente ao Senhor? Temos feito diferença no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança, onde nós passamos? Temos incomodado como Charlie Kirk? Porque Charlie incomodava porque ele falava a palavra de Deus. Ele falava de Deus. Ele não se coadunava com o caminho dos ímpios. Eu nunca vi nenhum vídeo dele em que ele apontasse o dedo, como eu vejo certos pregadores fazendo por aí. Certos pregadores pentecostais que apontam o dedo, você que faz isso e não sei o quê. Você não viu o Charlie Kirk fazendo isso? Isso as pessoas até rechaçam, mas o que ele fazia, respeitosamente, não, vamos conversar, vamos debater, e ele dava o que estava no seu coração, ele dava da palavra de Deus. Ele não era simplesmente um homem inteligente que falava de uma maneira inteligente, usava de filosofia, não, ele usava a palavra. Há um trecho na Bíblia que o Senhor mesmo vai dizer o seguinte: quando vocês forem levados perante os reis, perante as autoridades para dar testemunho, não se preocupem com o que hão de falar, porque o Espírito vai dar. Vimos isso acontecer com esse homem, o Espírito deu. Voltando ao nosso ponto inicial para a gente encerrar, as coisas na vida têm um custo e têm um valor. Quem dá valor à palavra de Deus vai enfrentar um custo aí fora. O custo da rejeição, o custo da perseguição, o custo do falso testemunho, o custo da agressão, como Charlie Kirk enfrentou. Mas o valor que ele guardou no seu coração, ele levou. Ele levou. As obras que ele fez em nome de Jesus, aquilo que ele fez pelo Senhor Jesus e em nome de Jesus, ele levou. E eu quero crer que ele tem no céu hoje uma mansão. Ele falou o que tinha que falar, ele serviu ao Senhor. Ele não andou conforme o conselho dos ímpios. Ele não se deteve no caminho dos pecadores. Não sentou jamais na roda dos escarnecedores. Quando ele sentava na roda, era para ser a atração, era para ser ouvido, era para que a palavra tivesse a primazia, e não para ser mais um escarnecedor. Que Deus nos abençoe nessa noite, nós possamos fazer bom uso dessa palavra para a nossa meditação e ação durante essa semana. Senhor, complementa essa palavra nas nossas vidas, nos nossos corações. Obrigado por esse salmo tão inspirativo. Eu quero pedir ao Senhor que esse testemunho do Charlie seja válido ainda, Pai, por muitos anos, e que outros tantos se levantem poderosamente, levantados pelo Senhor, para fazer a obra do Senhor, para falar em nome do Senhor, para que essa palavra entre nos corações e que o Salvador seja conhecido e que o Salvador possa fazer a obra que só Ele pode fazer, de salvar homens e mulheres por esse nosso mundo. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.